Olá, vamos para mais um vídeo. Desta vez tem um assunto que eu andei ponderando há algum tempo atrás e que eu também trago bastante nas terapias, né? Eu acho que a gente estar consciente disso, a gente pensar sobre isso, vai ajudar bastante. Então, resolvi colocar num vídeo para facilitar, né? Expor um pouquinho mais. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje é sobre um aspecto que nós temos da dualidade, que é o Yin e Yang, masculino e feminino. Esses dois opostos, né, eles coexistem dentro de cada um de nós. É claro que a gente tem um aspecto desses predominante, né, e nós temos também algumas inversões, o que também é natural. Mas vamos nos ater basicamente a essas duas polaridades e algumas coisas mais específicas sobre ela. Yang é masculino, ativo, realizador, né, agressivo, solar, e está ligado a toda essa atividade, esse fazer. Yin é feminino, suave, receptivo, introspectivo, também lunar ou terrestre, né? Também tem esses dois aspectos. E eu sigo uma linha de pensamento que diz que o lado direito do nosso corpo ele é masculino, o lado esquerdo é feminino. Então, durante as terapias, durante as aplicações de Reiki também, e outros sistemas, isso traz alguns insights interessantes, né? Porque a gente começa a observar o corpo da gente com esses dois aspectos, com essas duas sintonias. Essa energia Yang, Yin, ela flui dentro do ser humano, se manifesta com mais intensidade em um dos polos do que o outro em determinado momento, né? Isso está sempre num ciclo. Então, um homem pode ter um momento Yin, ou seja, pode ter um momento de sensibilidade, pode ter um momento de introspecção, pode ter um momento onde ele cuida mais do relacionamento. E a mulher pode ter um momento Yang, um momento que ela se volta para fora, que ela vai buscar, que ela vai lutar, que ela vai ter que ser realmente agressiva para conseguir os seus objetivos, né? E ela deixa de lado o aspecto Yin dela. Essas flutuações, elas são normais, elas acontecem durante o dia, acontecem ao longo de alguns períodos, né? Podem estar acontecendo de uma maneira na parte profissional, de outra na parte amorosa, nos relacionamentos. E todas as interações humanas carregam esse ciclo, né, de mudança de Yin e Yang. O detalhe importante é que a gente precisa reconhecer esses momentos. E à medida que a gente reconhece, que a gente está consciente deles, a gente consegue interferir e evitar o quê? Evitar os excessos. Evitar que uma determinada tendência dessa polaridade se manifeste sempre sobrepujando a outra. Então, por exemplo, um homem que se torna muito sensível por muito tempo é prejudicial, porque vai contra a natureza Yang do homem. Então ele tem que observar como que ele está e ter um controle sobre isso, né? Só naturalmente levando a consciência para esse fato a gente já começa a colocar em equilíbrio, mas ele precisa observar. A mulher que esteja se manifestando muito Yang também tem que observar para corrigir. E essas saídas desse equilíbrio por muito tempo
é que geram algumas patologias, geram alguns problemas, né? Então, uma mulher se torna muito mandona, porque ela tem que mandar, né? Ela tem que liderar, ela tem que exercer essa função profissionalmente, e ela chega em casa e ela quer fazer a mesma coisa com o esposo dela. Ou ela quer fazer a mesma coisa com a família, passando por cima de uma figura masculina, seja um marido, seja um pai, ou alguma coisa assim. E a mesma coisa o homem, que no momento ele precisa ter uma certa sensibilidade, uma certa sutileza para ouvir, porque falar é mais masculino e ouvir é mais feminino. E eles, ouvindo demais, ele acaba, né, caindo no extremo. Ele acaba sufocando o lado masculino dele. Isso também vai gerar problemas. Até eu estava falando da terapia, cortei um pouquinho o assunto, mas, por exemplo, quando eu estou fazendo uma aplicação de Reiki e eu percebo um incômodo no lado direito da pessoa, na mão, ou no pé, ou algum órgão, a gente sabe depois que, conversando, aquele incômodo, aquela dor, aquela dificuldade está ligada ao lado masculino, está ligada ao fazer, ao executar, né? Ao movimentar-se em direção a alguma coisa, ao sair para fora. E se o incômodo, a dificuldade for mais presente no lado feminino, lado esquerdo, a gente vai saber que a pessoa está com alguma dificuldade nesse sentido, né? De relacionamento, de ouvir, de perceber-se, de se interiorizar. E a partir daí, a terapia do reiki já vai equilibrar, mas passando essa informação para o cliente, ele se torna consciente. E aí ele participa mais do processo. A gente observa, né, acho que é uma coisa até bem simples, bem prática da gente observar no dia a dia, as pessoas exercendo essas duas polaridades, né? Se abrindo mais, se fechando mais, mandando mais e obedecendo mais, sendo mais suave, tendo uma abordagem mais de escuta ou um falar exagerado. Então, essas características, elas se manifestam tanto no homem quanto na mulher. E acabam por chegar num ponto excessivo, acabam causando algum problema normalmente. Tem pessoas que levam isso a vida toda, né? Nunca chegam a parar para se perceber e notar esse tipo de coisa. Então, uma mulher que tem uma energia yang muito ativa, ela vai sair para o mundo, ela vai realizar muitas coisas, ela vai fazer muito trabalho, ela vai ter muitas atividades. Ela deveria buscar um homem também com uma energia yang tão ativa ao nível dela, para que haja um equilíbrio, para que haja uma troca. Só que, se os dois não se perceberem, vai haver o conflito, porque vão ficar os dois brigando para saber quem é que vai liderar, quem é que vai estar à frente do relacionamento. E às vezes, quando uma mulher com muita energia yang procura um homem muito yin, que vai se submeter a essa energia dela, também acaba gerando um relacionamento muito difícil, porque vai sempre preponderar a opinião dela, a vontade dela, as necessidades dela. E o homem vai estar sempre cedendo. Isso contraria ambas as naturezas. E também vai gerar, né, uma série de problemas, uma série de dificuldades no relacionamento. A partir do momento que a pessoa percebe essa energia que está preponderando, tanto em termos de momento, quanto em termos de vida da pessoa, a consciência começa a se observar mais, a se perceber mais, e começa a colocar essa energia no devido lugar. Tivemos uma breve interrupção. Essa questão yin e yang, né, masculina e feminina, ela é importante, então, como eu estava comentando, porque a consciência precisa perceber
como que isto ocorre, né, com ela. Conheço muitas mulheres que têm uma energia yang muito ativa, e hoje em dia a mulher está sendo levada muito para esse caminho, né, porque a mulher, ela trabalha, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da família, tem muitas responsabilidades, precisa se abrir muito, precisa sair de dentro dela para enfrentar isso, e ela tem enfrentado essas dificuldades, esses obstáculos, esses desafios com muito sucesso. A gente pode observar isso, né? Assumindo, né, uma posição de destaque assim, no mundo todo. Mas isso também tem um custo para ela. Isso também tem um custo para a mulher. Porque exige que ela tenha, ou que ela desenvolva uma energia que não é muito natural. E se ela se atirar em direção a esse yang sem uma consciência, sem um certo controle, ela vai contaminar e prejudicar vários aspectos da vida dela. Então, ela precisa fazer, eu vejo que a mulher precisa fazer essa abertura, precisa dessa energia yang, mas precisa ter um pouco de consciência para não tentar, né, não deixar que isso extrapole, que isso se torne tão exagerado na vida dela, que vá atrapalhar essa vida, que vai lhe causar problemas, que vai lhe causar uma série de dificuldades. Uma das questões que eu comento também em alguns momentos da terapia é que a mulher, ela precisa chorar. Essa é uma função básica da mulher. É uma maneira dela lidar com a sensibilidade dela, com os sentimentos, com as emoções que ela tem. E é um chorar sem racionalizar. Né? É um chorar mais sentir. Porque racionalizar, mentalizar demais, se torna muito yang de novo. Então, em alguns momentos, a mulher simplesmente tem que ir para o seu quarto, se fechar um pouquinho, chorar, né, dar vazão àquela emoção, aquele sentimento que às vezes nem ela consegue perceber qual é, botar aquilo para fora, 15, 20 minutos, levantar, vai no banheiro, lava o rosto, retoca a maquiagem e volta para o seu dia a dia. Isso às vezes pode ser feito no trabalho, né, vai para o banheiro, alguma coisa assim, com um pouco de privacidade. Isso é natural, é necessário. E a mulher não faz. A mulher ultimamente tem trancado isso, né, tem sufocado essa necessidade, porque ela chega nesse ambiente mais masculino e o chorar para o homem é sinônimo de fraqueza. Para a mulher não é sinônimo de fraqueza. O homem já vai lidar com essa questão toda de emoção, de sentimento, com agressividade, que é a natureza dele. Então ele vai chutar a canela do colega no futebol, ele vai gritar com alguém no trânsito, ele vai buzinar, ele vai botar uma música muito alta, ele vai tomar uma atitude mais agressiva, mais masculina, para lidar com essa emoção, com esse sentimento que está incomodando ele. Se o homem for chorar, a cada vez que ele tiver uma situação dessas, ele vai estar muito yin, muito feminino, e vai contra a sua natureza. Vai causar algum problema. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, o homem, né, está sentindo, muitos estão se ressentindo dessa evolução que a mulher vem tomando, né? Dessa decisão que ela tem, que ela tomou, que muitas vezes ela é obrigada a tomar, de sair e de conquistar as coisas e de atuar. E a mulher vai aprender com o homem, ou deveria aprender com o homem, mas deveria ser um aprendizado. Ou seja, não a mulher tentar imitar o homem, se tornar o homem. Porque aí, se ela se tornar muito yang, ela perde o yin dela, ela perde o feminino, e isso acarreta uma série de problemas. O homem está sendo incitado nesse momento a fazer o quê? A desenvolver a sua sensibilidade, desenvolver a sua receptividade. A cuidar um pouco mais disso, né? Desse lado interno, desse lado yin, sem perder o foco do yang. Eu acredito que a gente está caminhando para uma sociedade onde isso vai buscar algum equilíbrio. Mas também acredito que vai demorar algum tempo até que todos esses itens, assim, todos esses aspectos, né, se equilibrem, se harmonizem e estejam mais conscientes.
porque quando não estão conscientes, eles viram patológicos e acabam gerando algum problema, gerando alguma doença, né? Então, são detalhes que eu converso bastante nas terapias com as pessoas, procuro chamar a atenção delas para esses aspectos, para que elas realmente se percebam um pouco mais, né? E a partir desse perceber-se, a gente começa a controlar. Ou seja, quando um desses aspectos se torna muito exagerado, a gente começa a controlar ele conscientemente, para que ele retorne a um ponto mais interessante, né? A gente começa, a partir desse controle, a usar essas características em nosso benefício, em benefício das pessoas que estão ao nosso redor, e não a sermos usados pelas características, que, nesse caso, conduz a alguma patologia, conduz a alguma doença. Nós temos outros aspectos envolvidos, né? A questão homossexual e tudo, que isso gera com um aprofundamento muito maior, eu não gostaria de abordar nesse momento. Futuramente, talvez eu comente alguma coisa. Então, por enquanto, a gente fica nessas duas polaridades, né? Eu acho que cada um, à medida que observar esses dois aspectos, que ponderar sobre esses dois aspectos, tanto em si mesmo quanto nas pessoas ao seu redor, vai começar a tirar suas próprias conclusões e a fazer as suas próprias observações. Acho que penso que não seria necessário, mas para evitar algum mal-entendido, não há nessa classificação, nessa separação, nenhuma uma visão ruim, negativa ou preconceituosa. Não, pelo contrário. É uma percepção de algo que todos nós temos dentro de nós e que em determinados momentos do dia, do mês, da semana, do ano, da vida, se manifestam com mais intensidade, né? Há um ritmo, há um fluxo. A falta de controle sobre isso, a falta de consciência sobre isso, a falta de percepção sobre esses ritmos, nos traz muita doença, nos traz muito sofrimento, certo? Porque um homem que se torna muito receptivo, ele acaba indo contra a sua natureza, ele acaba sufocando sentimentos de raiva, de agressividade, de imposição que ele tem, e isso, em determinado momento, vai apresentar um custo, vai trazer algum sofrimento. Seja inconsciente, ele não vai entender porque que ele está sempre se relacionando com mulheres que querem mandar nele, ou que querem dizer o que ele tem que fazer. Ele não vai conseguir entender porque que a relação dele com os pais ou com as pessoas mais próximas da família é sempre um relacionamento de subserviência, onde ele está sempre cedendo. Ele não consegue entender o relacionamento dele com o chefe ou com os pares no trabalho. E a mesma coisa se dá com a mulher, né, à medida que ela se torna muito yang. Ou à medida que também ela se torna muito yin, sem permitir, né, que o seu lado yang. Então, vamos sintetizar um pouquinho. Nós temos que todo ser humano tem duas polaridades, yin e yang, masculino e feminino. Nas mulheres predomina o yin, nos homens predomina o yang. Mas que, ao longo da vida, em determinados momentos mais variados, a gente tem uma dessas polaridades que se manifesta com mais intensidade, conforme a necessidade, conforme a utilidade. Nós temos um problema que é quando alguém desenvolve a polaridade oposta com muita intensidade. Então, a mulher desenvolve uma polaridade yang com muita intensidade, ou o homem desenvolve uma polaridade yin com muita intensidade. Isto gera problema, gera sofrimento, gera doença. Mas nós temos também uma outra possibilidade, que é a que ocorre quando o homem se torna muito yang. E nós encontramos isso, né? Homens que se tornam muito agressivos, que se tornam muito opressores e que jogam isso para fora de uma maneira totalmente descontrolada, desorganizada, gerando sofrimento não só para si mesmo, mas para os outros também, por esta inconsciência. E nós temos mulheres que se tornam muito yin, certo? Que sufocam o lado yang delas, que não conseguem dizer um não, que estão sempre serviços, que estão sempre disponíveis, que estão sempre acessíveis.
que não conseguem jogar um pouco dessa agressividade que o lado yang delas precisa e tem necessidade ocasionalmente. Isso também vai gerar uma série de problemas. E nós vemos, né, normalmente, uma mulher que tem esse lado yin muito intenso, realmente é uma pessoa assim que se fecha muito, que se submete muito, e a gente percebe o sofrimento que aquilo se traduz para aquela consciência, né? Então, é preciso que se observe, que se perceba essas situações e que se procure corrigir um pouco de cada. Essa correção, ela pode ser muito simples, pode ser muito prática, com pequenas atitudes que a gente vai tomando no dia a dia, ou pode ser um pouco problemática, um pouco difícil de ser tomada, dependendo de como a nossa vida se estruturou. Né? Hoje em dia já está uma situação assim bem diferente, mas há muito tempo atrás, um relacionamento, um casamento, a mulher se submetia ao marido a vida inteira, sem nunca se opor, levantar a voz, ou alguma coisa assim. E muitos homens também se jogavam demais para o seu lado yang, né? E faziam coisas muito agressivas, muito intensas, muito fortes, sem que ninguém batesse de frente com eles e segurasse um pouco. Hoje isso já está um pouco diferente, né? Já está se modificando, porque as pessoas vão percebendo, vão tendo consciência e principalmente vão buscando os seus direitos, né? De saber que existem limites. Mas ocasionalmente a gente encontra alguns exemplares, né, desses dois aspectos, e a gente pode observar, a gente pode tentar ver nessas pessoas coisas que estão na gente também e que com certeza passa despercebido. Com tudo isso, há um aumento de consciência, há um aumento de energia, há um aumento de percepção. E a gente vai crescendo, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Certo? Então, mais ou menos, acho que era isso. Voltamos mais tarde, em breve. Obrigado.